Fraia, por favor. Vou ficar para você se apresentar para o público. Eu sou Fraia, professora de Sociologia da USP. Eu queria, se você puder desenvolver um pouco essa... Como que você, nesse teu modelo interpretativo do Brasil, como que você... E você falou agora mesmo de novo essa ideia da metamorfose, né, do desenraizamento. A migração, como essa grande migração, de fato, um deslocamento de placas tectônicas. Eu queria saber se você pudesse desenvolver um pouco mais isso, de como isso se relaciona com a questão da dualidade ontológica. Quer dizer, essa coisa da escravidão, como aparece, quer dizer, em face... será, claro, enfim, eu queria que você desenvolvesse, porque fiquei perguntando, tudo bem, então essa dualidade também está nas cidades. Quer dizer, está no campo e está nas cidades. Mas aí como fica esse casamento? Do ponto de vista explicativo. Tem mais uma pergunta, a gente vai fazer essas três depois. Por favor. Boa noite, eu sou a Tainá, eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da Federal de São Carlos. Em relação à migração, professora, você falou de um tipo de migração específica, né? E a professora Maria Aparecida Moraes Silva, que é visitadora de passagem, ela fala de uma migração que é uma migração permanentemente temporária, falando em relação aos corredores de cana, pessoas que vão trabalhar, inclusive, colhendo café no sul de Minas, porque elas estão sempre indo trabalhar e voltando. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como isso, enfim, se encaixa nessa coisa toda. Tem mais alguma pergunta agora? Eu passo para o Eduardo. Isso, eu não sei. Nós temos aqui colegas que poderiam refletir sobre isso muito melhor. Nós estamos pensando no século XIX, José de Alencar, no Mutismo, as relações, a ideia de natureza, os conceitos diversos, a forma pela qual a nacionalidade vai se construindo em diálogo com isso que se chama nesse momento de natureza, que tem certa relação com o processo histórico. Acho que isso é uma pergunta interessantíssima que exigiria muito mais que uma especulação, um investimento empírico, e no sentido hermenêutico, de toda maneira, com levantamento que, aliás, alguns colegas nossos, me lembro de Augusto Pado, que escreveu a respeito, percorreram o projeto, não sei se chegou a trabalhar também nessa área, mas, enfim, isso aí demandaria um tipo de expertise, de conhecimento que eu não disponho, né? Eu acho que seja matéria política a especulação, mas a questão é muitíssimo interessante. Fraia, sobre a dor. Onde está você fazendo? Essa é a minha questão, daqui para frente. O que eu observei foram dois fenômenos distintos, que exigem descrições específicas. Eu vejo como uma espécie de rotação, é como se nós tivéssemos a dualidade ontológica, esse não dito, que vai constituindo essa sociedade complexíssima, cheia de tensões, e que se vê diante desse novo drama, um drama social, no sentido em larga escala, envolvendo aí no final dos anos, em setembro nós éramos 80 milhões, isso vai terminar, nós éramos já 90 milhões, isso envolverá 50, 60 milhões de pessoas, num tempo exíguo, sob ditadura boa parte do tempo, sem entrar na expressão, sem instrumentos de organização, como eu dizia, sem welfare. Então nós estamos diante de um quadro bastante dramático, que talvez merecesse, eu sei que houve tantos e tantos esforços de estudo, mas ainda um trabalho de retorno, de reelaboração. De que maneira isso se relaciona com essa dor, com essa... digamos, com esse percurso constitutivo que não pode ser dito e que arranja o fundo da nossa sociedade. Porque, como eu disse, eu acredito que essa seja a questão decisiva para nós. A questão do racismo, do tratamento do povo negro e do povo ameríndio na sua diversidade. A nossa dificuldade de lidar com isso. Isso montando, inclusive, a forma pela qual os pobres, os vulneráveis, as classes subalternas são apreendidas, estigmatizadas, são objetos também de etc, etc. É claro que há especificidades, há particularidades, mas é como se a forma tivesse montada na experiência de 400 anos de escravidão.
parece que isso é absolutamente decisivo. É claro que nós estamos falando de interpretações, portanto, referências para rearranjar perspectivas de abordagem, né? Não mais do que isso. Como essa dualidade começa a se acomodar, encontra esse solavanco histórico, esse cisma tão profundo, tão drástico na sua variedade, na sua virulência, de que maneira isso rearranja a sociedade? Essa é a pergunta, né? Mas eu acho mais articular as duas questões, articular as duas perguntas. Portanto, você foi um ponto para mim também é decisivo. Não sei como isso efetivamente se dá e de que maneira um potencializa o outro. Eu estou trabalhando com o tropicalismo como um esforço na cultura brasileira o mais notável, o mais bem sucedido, de aplicar a velha ideia da antropofagia de um modo a constituir a possibilidade das relações em um, valorizando a individualidade. Essa é a ideia. Nós temos alguns esforços que não são somente apenas da política, há também, claro, intervenções políticas, o rearranjo socioeconômico cumpre um papel evidentemente importantíssimo. É claro que a transição política também, mas do ponto de vista cultural, eu acho que o tropicalismo ocupa uma posição aí estratégica. Mas, de toda maneira, fica como um horizonte de indagação. E Tainá, as migrações sazonais, elas são tão comuns, né? Os boia fria, por exemplo, que construíram um objeto de grande interesse acadêmico, de pesquisa político também, que era uma experiência em São Paulo, por exemplo, tão permanente, tão continuada. Outras formas no interior de Minas, você citou, são as migrações sazonais, ou são aquelas que se dão, às vezes, em intervalos menores, ou são irregulares. Tem suas peculiaridades. Nós não estamos falando, por exemplo, desse transplante de cenário de radicação existencial, social, etc. São situações muito distintas. Ainda que, mesmo na migração terminal, digamos assim, haja uma certa expectativa quase escatológica, quase utópica, teleológica do retorno, né? Como se a Odisseia fosse sempre um trabalho inconcluso na nossa imaginação, em que a memória vai ativando como combustível os nossos projetos e desejos, de modo a que nós reencontremos a origem, no fim dos tempos, no fim, pelo menos, do tempo biográfico, né? Nosso itinerário. É claro que a descrição que eu fiz, muito sumária, diz respeito àquela migração conclusiva, ou que, mesmo não se querendo, se afirma como tal, e que se dá um transplante, né, de cenários e de sujeitos. Mais alguma questão? Bom, acho que nós podemos, então, terminar agradecendo mais uma vez o meu palestra,